Os 5 primeiros livros da Bíblia remontam a uma origem misteriosa. Esses 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. A história por trás desse achado nos mostra que esses livros foram encontrados no Monte Sinai. Então, a tradição nos diz que esses livros foram encontrados em um documento uníssono, sem vírgulas, pontos ou espaço, apenas um bloco contínuo de escritos em hebraico. Quando vamos adentrar esse método de estudo, que representa a gemátria, a qual faz a associação entre os caracteres hebraicos e números, nos depontamos com algumas verdades relevantes dentro desse livro. E nesse vídeo de hoje vamos falar então sobre alguns achados adicionais dentro da Torá que refletem bastante acontecimentos passados e até, por que não, acontecimentos futuros. Sabemos que o governo de toda a ordem do ser é a divina providência, para que tudo alcance o seu fim e este fim contribua para o bem do todo. Essa é a lei eterna, a divina providência. A predestinação se enquadra no plano da divina providência, pois Deus conhece todos os futuros contingentes, que podem ser ou não, pois dependem do livre arbítrio. Deus conhece por nome os escritos no livro da vida. A vida cristã tem por fim próprio a Deus, que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, pela Torá, assim também, e a ela dizemos anuência, dizemos amém, pela virtude da fé. Continuemos então o nosso estudo partindo com essa frase de Janus de Vilna, que nos diz que a regra é que tudo o que era, tudo o que é e tudo o que será, até o final dos tempos, está incluso na Torá da primeira até a última palavra. No vídeo de hoje, adentraremos num estudo que foi publicado em 1994 no jornal Statistical Science, um estudo de matemática e estatística. Esse estudo foi realizado de forma criteriosa sobre a Torá. Vocês podem encontrar, inclusive, esse artigo na internet ao título de Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis, por Doron Wirtzoom, Elia Rips e Joa Rosenberg. Esse artigo estuda de forma matemática a representação e as possibilidades estatísticas que são encontradas dentro desses 5 primeiros livros. À época, 1994, certamente não tínhamos o mesmo nível de computação que temos hoje. Mesmo assim, esses achados foram possíveis usando algoritmos de combinação, encontrando a localização do EMS. Veja, esse gráfico ao qual estamos monitorando nesse presente momento representa alguns achados de uma representação de matriz. Essa matriz representa períodos equidistantes entre as letras, e esses períodos equidistantes casam perfeitamente com passagens bíblicas, como é o caso dessas duas situações, onde é encontrado o nome do rei Zedequia, Reis 24:17, e a família que se revoltou contra os sírios na conclusão do cerco de Chanukah. Esses são 2 exemplos de representações onde a gemátria atendeu perfeitamente a forma estatística de encontrar correlações dentro da Torá. Em continuidade a isso, o maior achado, e quem sabe o achado mais chocante até o presente momento, foi o estudo que se deu em sequência a este mesmo estudo, partindo de uma biografia dos grandes nomes, dos grandes homens de Israel do século 9 ao 18. Tá? Então foi feita uma busca, basicamente, em hebreu, dentro desse livro do Gênesis, buscando por personalidades, rabinos, famosos, relevantes nesse período citado aqui, e o grande achado dessa busca é que, através da gemátria, foi encontrado o nome de 34 desses rabinos, constando a sua data do nascimento, data da morte, mês e dia. Então, percebemos aqui a grande correlação que existe dentro desse livro. Aqui está a lista dos rabinos, a qual comentei com vocês. Então perceba que, em sequência, foi caracterizado através
desse padrão de letras equidistantes, foi possível encontrar o nome desses 34 rabinos com suas datas de nascimento e datas de falecimento encriptados dentro da própria Torá no livro do Gênesis. Após esse achado, vários outros estudos se seguiram e tivemos uma conclusão nesse estudo aqui, que a possibilidade de que essas letras confluindo de maneira aleatória, fosse factível, seria de 1 em 100 mil, ou seja, altamente improvável. Aqui nos deixa uma pista de que isso não é apenas uma coincidência. Posteriores pesquisas foram feitas utilizando esse mesmo algoritmo e conseguimos encontrar dentro da própria Torá, utilizando a gemátria, trechos do livro de Tolstói completos, Guerra e Paz, e inclusive trechos do livro Moby Dick, o que mostra que a Torá contém dentro dela, encriptado, verdades que vieram a acontecer. Pois muito, como falei no início do vídeo, a origem da entrega desse documento a nós é misteriosa. Afinal de contas, o que sabemos é que esse documento foi recebido ao topo do Monte Sinai, e esse documento era simplesmente um documento sem vírgulas, sem pontos, sem espaços, um bloco uníssono de caracteres que, convertidos através da gemátria em números, mostram verdades que aconteceram no passado. Sabemos então que existe essa correlação entre o hebreu antigo e números. Perceba que, ao fazer essa tradução, a gente nos depara com uma sequência numérica, e ao final de tudo falamos de uma sequência de 304.805 números, 64 linhas, 4.772 números em cada linha. Esses números muito bem nos mostram que representaram eventos já ocorridos no passado. Aqui voltamos ao nosso headline do vídeo. Deus conhece todos os futuros contingentes que podem ser ou não, pois depende do livre-arbítrio. Estaria aqui a Torá, então, nos mostrando para onde esses futuros convergiram, e poderia, ainda mais, a Torá nos mostrar os futuros à frente, quais os futuros possíveis? Sabemos, então, que é possível trabalhar com essa visão da Torá, como foi feito nesse estudo aqui, através de uma matriz bidimensional ou até mesmo uma matriz cilíndrica. E estatisticamente falando, os números podem ser reorganizados em letras, linhas e colunas, de forma que essa combinação dinâmica gere novas possibilidades. Esse algoritmo foi feito e ele representou uma realidade chocante. Quando rodamos a Torá nessa maneira de um algoritmo dinâmico, aonde a gente alterna entre as linhas e colunas, chegamos a algo próximo que seria uma mecânica quântica, pois assim sabemos que a quântica não prevê um resultado simples, mas ao invés disso, ela prevê um número de diferentes possibilidades que podem derivar de uma única ação. Sabemos também que isso decorre do princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, o qual nos mostra vários futuros possíveis que decorrem de uma única ação. Então, dito isso, seria a Torá um documento dinâmico, encriptado, e que seria, sim, capaz de ser um algoritmo do Deus vivo, ao qual poderia estar nos mostrando os futuros contingentes que dependem do nosso livre-arbítrio, pois assim já sabemos que a Torá previu muito bem fatos relevantes que aconteceram no nosso passado, assim como mostrados nesse vídeo aqui. Segue então o segundo vídeo da nossa série sobre a Torá e as suas correlações com eventos da nossa realidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.